Como estamos hoje? Tudo tranquilo, tudo na paz. Bom também. E aí, o que você vai me apresentar hoje? Oi? O que você vai me apresentar hoje? Terminou? Terminei, deixa eu te mostrar. Eu tinha. Peraí. Era o final do PPT e o e-mail, né? Uhum. O final do PPT eu coloquei aqui, então eu mudei pouca. A distribuição dele tá mais ou menos igual. Esse slide aqui eu estava tendo um pouco mais de trabalho. Eu incluí um outro com os números aqui e aqui eu coloquei em cima, dentro da própria caixa, Legal. os números. Boa. Ideia. E aí, essa foi a mudança no último slide. Aqui eu deixei aquela de performance para o meio de recrutamento, mas aqui é onde eu estava apanhando mesmo. Mas, Ah, depois eu fiz aquele relatório por e-mail. mas deu certo a apresentação. Você apanhou, mas deu certo. Deu sim. Ah, não. Era só esses dados aqui que eu estava com um pouco de dificuldade. No vídeo que você mostrou, você coloca esses números absolutos aqui embaixo. E aí Aham. eu tava. E ele não estava ele não estava enquadrando, né, bem. E aí eu coloquei ele aqui dentro mesmo do gráfico. Ótimo. E aqui eu mudei o tema, né, para não ficar exatamente igual ao seu, e falei sobre gerentes. Ou Ótimo. seja, como é que a gente pode, o que a gente pode fazer para os gerentes? E aí no e-mail tem, após análise da base de RH da empresa, concluímos que a gestão dos pontos de maior relação com desligamentos. Após análise de alguns gerentes que possuem inclusive taxa de desligamento maiores do que 50%, sugerimos que medidas de treinamento da gestão possam ser uma das ações de mitigação dos desligamentos, que apenas esse ano já custaram, e aí não sei, né, US$ 20 mil, US$ 50 mil. Uhum. Embaixo eu coloco. Em paralelo, fizemos uma pesquisa sobre a média do mercado para o mesmo setor e concluímos que a economia pode chegar a X% do valor. Como uma métrica de acompanhamento, sugerimos que a linha base seja a métrica de mercado, que pode ser revisada mês a mês, por exemplo. Por Uhum. fim, para complementar, sugerimos a criação de um canal direto de comunicação entre RH e colaboradores, a fim de reduzir a generalidade das ações e sermos cada vez mais específicos e próximos. Me coloco à disposição para esclarecer os detalhes do plano escrito ou para sanar possíveis dúvidas. E aqui eu coloquei o gráfico do gerente. Ótimo. Legal. É isso aí. Essa a parte de finalização de uma análise, cara, e apresentação, ela é essencial. Senão você fica fazendo, moendo pedra o dia inteiro e não apresenta seu trabalho. Então isso daí é fundamental. Excelente, cara. Isso aí. É isso aí. Geralmente, quando você passa um e-mail desses, depois começam as discussões. O que é discussões? Aí as pessoas te procuram, né? Quer Uhum. saber, marca reunião, alguns querem aprofundar mais, outros menos. Mas é o disparo das suas análises. Perfeito, é isso aí. É isso Show. aí. Muito, muito bom. Olha lá. Deixa eu salvar ele aqui. Muito, muito bom. Esse daqui, deixa eu salvar. Bom, esse daqui eu não fiz aquilo que você me indicou, mas eu ainda vou trabalhar melhor nisso. Talvez achando um outro meio, um meio do caminho também. Uhum. Mas você já Mas sacou tá. que a ideia. A ideia é sempre fazer a mensagem ser a mais clara possível. Muitas vezes é um trabalho de layout mesmo, de cores, enfim, para deixar a mensagem bem bacana. É isso Uhum. que vai conseguir fazer as pessoas entenderem o trabalho. Mas muito, muito Sim, bom. maravilha. Bom, e é isso. Você Aí tem algum ponto? não, é isso. Eu quero dar uma continuidade exatamente em cima dessa base, mas para a gente poder trabalhar essa base, eu quero trabalhar. A gente vai trabalhar teste de hipótese. Eu quero trabalhar um pouco com teste de hipótese em cima dessa base mesmo.
Mas para isso eu coloquei lá no portal algumas informações. É exatamente isso. A gente vai trabalhar com essa base de baixo aí. A Tá. base de cima, que base é essa? Lembra aquela primeira base de preços que a gente fez? Aquela base gigante que tinha os preços quando a gente começou a estudar as coisas? Lembro sim. Então, Estratégia de marketing RP, né? exatamente. Por aquela base que a gente vai trabalhar. A gente vai, tá? É ela que vai ser a balizadora, digamos assim. Só que como ela é muito pesada, ela é pesada demais, o que eu Uhum. fiz? Eu coloquei as duas aí, mas a gente vai trabalhar somente com a segunda. A segunda nada mais é que uma fatia da primeira. E eu coloquei a segunda lá, porque daí tem o racional de como eu fatiei. Essa é a ideia, entendeu? Entendi. Para ter o racional de como eu fiz a fatia, eu coloquei as duas. Falei, ó, tem essas duas aqui. Tem a primeira, ela tem 14 megas. Aí o Excel fica Uhum. ruim, aquela coisa toda, ela tem quase 200 mil linhas, e blá blá blá. Aí eu falei, eu fatiei um pouco a base, né? Eu vou te mostrar aqui, eu vou compartilhar contigo, eu já vou te mostrar o que a gente vai fazer, onde a gente vai chegar. Tá vendo? Compartilhar a tela aqui, compartilhar a tela. Tela 2. Compartilhar. Essa base aqui, acho que você está me vendo aí, eu acho. Tô. Essa base aqui é a base gigante. É a base gigante essa daqui? Deixa eu ver. Não, essa aqui é a base gigante, eu acho. Tudo começa aqui, né? O que eu fiz? Ela tinha várias variáveis lá. Tá. É aquela base do Kaggle, desde que a gente começou, onde a gente viu todas do módulo 1, né? Como que funcionam Sim. as distribuições, as principais variáveis, como fazer as relações entre as variáveis, aquela coisa toda. Como ela é muito pesada, eu simplesmente peguei os três principais coisas que eu quero trabalhar aqui para a gente poder chegar na ideia do teste, que é até o marketing. Então eu peguei a ordem, que é o número contínuo aqui, a gente tem o tipo de arquivo, se é histórico ou não, o tipo de marketing e um preço, aqui um valor de preço. Era essa a ideia que a gente tinha, né? Aí disso aqui, eu comecei a fazer o seguinte, vamos ver aqui essa análise aqui, essa primeira análise. Então, o que eu fiz? Para fatiar a base, digamos assim, e chegar numa base menor para a gente poder trabalhar, porque senão fica esse negócio pesado aqui, tá vendo? Cada vez que muda, demora, faz uma conta, demora. Só para não ficar desse jeito aqui, a gente trabalha com outra base. Aí eu vou mostrar para você onde a gente vai chegar e a gente vai construir juntos. Qual que é a ideia? Eu simplesmente peguei a variável preço e fiz um histograma dele. Ele fica com esse todo mundo aqui, tá vendo? Esse tipo, e aí você tem os outliers aqui para frente. Quando você tem esse tipo de coisa acontecendo aqui, né? Então que a gente viu que funciona como uma log normal. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei pelo marketing e levantei os box plot. Aí fica esses gráficos aqui que são horríveis de ver. Eu peguei a variável preço, que é essa variável aqui, e simplesmente calculei o ln dela. Tá vendo? O ln do preço. Quando eu tenho preço zero aqui, preço dando como zero, ele dá um erro, porque você não tem o log de zero. Então manda ele jogar zero. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se eu simplesmente calcular o ln, né, o logaritmo desse cara, jogar para todo mundo, demora um pouco. Aquela travadinha básica. Eu vou te mostrar uma coisa que eu consegui aqui, daí dá para você instalar aí na sua máquina para a gente brincar. Vou fazer até diferente aqui, peraí. Até que ele chora, que ele sempre chora, eu vou te mostrar aqui uma novidade. Tá vendo aí? Tô. É o SAS Academy, não? É o SAS Studio, que funciona igual o SAS normal.
Olha só. Olha só o que nós temos para brincar agora, meu bom. A gente tem o SAS. A gente tem E o SAS. Seguinte, ó, se você quiser instalar aí na sua máquina, deixa eu mostrar Universe. onde você procura aqui, ó. Cadê? Opa, será que eu coloquei no outro navegador? Peraí. Deixa eu ver se tá aqui no outro navegador. Aplicativo, não tá aqui. Então, tinha salvo. Que link aí? É o SAS for... que chato, meu navegador aqui não quer ir. SAS for University. Esse aqui, ó. Você entra nesse cara. Tá vendo? SAS for Tô University. vendo. Aí, aqui, ele vai te dar o passo a passo como você vai instalar. O que ele vai fazer? Você se cadastra, aí você vai baixar uma máquina virtual da Oracle e ele funciona Tá. via máquina virtual. Ele te dá o passo a passo, cara. Tem todos os videozinhos passo a passo como fazer. Você segue os vídeos passo a passo, igualzinho ele faz. Demora um pouco porque ele tem 2 GB para instalar, Hum. tal, etc. Mas depois, cara, normal. E ele tem até o SAS, esse SAS Programmer aqui, nada mais é que o SAS Base, ele funciona via SAS Base, que é o código SAS. E se você vier esse Visual Programmer aqui, ele é o guide, que é o point and click, entendeu? E aí você coloca lá, como, por exemplo, como estudante, qualquer coisa assim. Você se cadastra, ele manda um e-mail para você, confirma o e-mail e pronto. Aí ele te dá o passo a passo, se instala, tem o SAS na sua máquina, meu filho. Pô, bom, hein? Vou fazer isso. Você gosta, não? É porque a vantagem a gente pode agora não ter mais limitações de base para trabalhar com Excel, entendeu? Quando a gente vai, cruza a base, não sei o que, modifica a variável, vê tudo que tem que fazer e tal, faz a tabela resumo, vê o que quer fazer e bola para frente. Não, vou fazer isso sim. Agora a Só gente. que Pode falar. é uma VM que ele baixa e aí eu entro no É, isso aqui, ó. na rede, né? Ó, Local rota 180. Tá, entendi. ele vai baixar um desse para você. Tá, aí você ativa ele e entra pela rede, né? É isso aí. 180, tá. Show de bola, vou fazer isso. Assim que você fizer isso, ele vai te dar tudo isso aqui para você instalar direitinho, tal, etc. Cara, aí é brincar com ele, é super tranquilo. Legal, cara. Funciona tudo igual, tudo a mesma coisa. É uma delícia. Eu já adorei. Falei, e eu só descobri depois que eu já tinha feito toda essa sofrência para conseguir fazer isso aqui. Olha só. Sempre assim, né? Depois você sofre pra caramba, né? Aí você acha uma coisa, aí você acha que eu queria. Eu falei, porque meu pensamento foi assim, puta, eu fiz isso aqui, eu travava o Excel, eu falei, caramba, cara, eu preciso de um programinha, né? Eu falei, será que o Nine vai funcionar? Eu falei assim, porra, eu sempre programei em SAS, será que o SAS? Eu falei, puta, tem. É uma criação. Bom, Cara, na próxima vamos tentar fazer em SAS, então vai ser muito bom aprender. demorou. Cara, aí que acontece? Se você coloca só mostrando aqui, você coloca o LN de zero, ele dá uma falha, tá vendo? Você não tem LN do número zero. Então, é por isso Sim. que eu coloquei esse erro aqui e calculei o LN para todo mundo. Quando eu fiz isso aqui, olha que coisa de louco, demora. Quando eu fiz isso aqui, ele calcula essa variável aqui, que é o LN, e aí essa variável aqui, o que acontece? Aí deixa eu voltar para lá, tá? Excel, você não tá querendo hoje, né? Você não dá conta mais. Aqui, esse histograma aqui, que você tá vendo aí, aqui embaixo, é o LN do price. Tá vendo aqui? Então, o que eu fiz? Isso aqui tem 2 distribuições acopladas, tá vendo? Ó? Entendeu? Sim.
tá bom? Todos os modelos que a gente tem estatístico, eles são... só tem uma corcovinha, né? Só tem uma chamados de como fala? Ele só vai ter uma corcova, uma onda aqui, vou chamar assim, não estou conseguindo falar a palavra. O que eu fiz então? Eu separei, eu fiz uma classificação assim, falei, ó, quem começar a partir do 2,21 aqui até 1,03 do preço vai ser a distribuição 1. Quem for de 1,03 até 6,31 vai ser a distribuição 2. Com isso, eu tiro os outliers daqui e tiro os outliers daqui. E aí, a gente vai começar hoje. Vamos começar hoje. Daria para fazer para os dois, mas eu vou fazer para um só que tem muitos dados e fica... Aqui tem 50 mil números. O Excel começa a chorar. E os dois dá para aproximar para uma normal, tá? No final das contas. Você tem uma normalzinha aqui. Tá vendo? Uhum. Você tem uma normal aqui. E aí, o que é isso? Aí, com isso, eu classifiquei, então. Fiz, ó, distribuição 1, distribuição 2. Ou quem fica fora. Quer ver? Vem aqui, filtrou. Vem aqui, classificar. Fora das distribuições. Porque, como eu falei para você, eu coloquei entre as duas distribuições ali para pegar. Foi isso que eu fiz aqui. Fiz essa separação. E aí, separei a base. Entendeu? Separei essa base aqui. Só que eu não separei por filtro, tá? Porque o filtro é desgraceiro. O que eu fiz? Fiz uma tabela dinâmica, besta aqui, simplesinha, distribuição 1, distribuição 2. E aí, o que você faz? Se você clica duplo aqui em cima, ele abre a base. Tá vendo? Ele cria uma base para você. No caso, lá tem 190, ele abre as 190 linhas para você aqui, ó. Aí eu peguei e abri aquele cara, abri a distribuição 1. Tem as 50 mil linhas. Peguei esse cara, Ctrl+C, Ctrl+V numa outra planilha. E por isso que é aquele arquivo de baixo. Sacou? Entendi. Porque daí fica mais leve, não vai ficar travando isso daqui toda hora. Só por isso, cara. Olha. Chora pra caramba do céu. O que acontece? Só pra você ter uma ideia. Se eu pegar toda a distribuição, toda essa distribuição aqui, diminuir um pouquinho aqui, né? Pegar toda essa distribuição aqui e levantar os box plots delas, é legal ver isso aqui, ó, pro S e pro D, tá? Você percebe que você tem a mesma média e as variâncias são bem parecidas, tá vendo? Quando você tem toda a distribuição, tá? É isso por isso que eu coloquei aqui. Só que a gente vai analisar separados. Então, vamos lá, fechando aqui a Baganastia. E vamos lá para... Esse aqui é o... a gente vai trabalhar com V3, eu acho. É para criar com você o que eu estou fazendo. Que é esse aqui, ó. Vou te explicar o teste de hipótese direitinho. Essa aqui é a V3, que você deve ter baixado aí no seu computador. Baixou a versão 2 e 3. Essa V4 nada mais é onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é fazer esses testes de hipóteses aqui, ó. Os testes Z, tá? É isso. Então a gente vai fazer tudo isso aqui aí junto. Certo? Que é a distribuição 1, como ela ficou, o que acontece com essas variações, tá? E para a gente poder fazer o teste do ln de Z e o teste do Z. E o que significam esses testes aqui? Tá bom? Essa é a ideia. Porque não dá para fazer teste T aqui. Teste T só dá para... Tá vendo só aqui quantidade de observações? O teste T só funciona para quantidade de observações menores que 30. Entendeu? Acima de 30, você normaliza. O teste T vira uma normal. Então não faz sentido utilizar o teste T. Entendi. Essa que é a questão, entendeu? Quando você tem muitas observações, você vai ter que utilizar um teste normal. E tudo isso daí está atrelado ao seguinte. Então, qual que é a ideia aqui hoje, tá? A ideia aqui é a gente fazer esse teste estatístico aqui e a gente tem que entender, chegar até o final da aula sendo capaz de fazer o seguinte. A gente tem que ser capaz de ter a compreensão de quando utilizar esse cara, teste Z, saber quando aplicar
e saber interpretar os resultados. Então, essa é a ideia aqui hoje. Então, se isso é a ideia aqui hoje, esses passos aqui que a gente vai fazer é o seguinte: o teste, esse teste Z, é utilizado para comparar duas médias, tá certo? Ele é um teste de hipótese. O que você entende de teste de hipótese, Felipe? Olha, um teste estatístico que ele valida ou invalida uma hipótese entre duas, que é a H0 e a H1. O que você entende por hipótese? É um pressuposto, eu acredito que, aliás, são dois caminhos, vai, que a base pode ter. Ou ela segue por um caminho A ou por um caminho B. Boa. Caminho A ou caminho B. Então, uma hipótese seria a gente pode entender como uma afirmação? Sim, claro. Então, qual que é a ideia aqui? Só para a gente brincar um pouco com esse conceito, para a gente guardar ele para sempre. Você já ouviu falar de uma brincadeira uma brincadeira que dá para fazer com um monte de gente chamado jogo do detetive? Já. Que a ideia é como se fosse um teatro e as pessoas tentam achar o assassino. Sim. Então, a ideia do teste de hipótese, quando você faz isso, quando você está jogando aquilo lá, é exatamente isso. Você está fazendo um Uhum. teste de hipótese. Quando você quer falsear uma afirmação, ou seja, você quer transformá-la em falsa, você faz este que é o conceito do teste de hipótese é isso. É você tentar falsear uma afirmação. Para você falsear uma afirmação, você cria uma outra. Então você fala assim: ah, o céu é azul. Essa é uma afirmação. Aí você fala assim: não, eu quero falsear que o céu é azul. Então você cria uma hipótese: o céu é verde. Se você provar que o céu é verde, você falseia que ele é azul. Agora, se você não conseguir provar que é verde, você falseou que é verde, portanto, ele se torna azul. Entendeu a ideia? Entendi. Esse é o princípio do teste de hipótese. Por isso chama, hipótese nula, hipótese não nula, essa porra toda, esses dois. É isso. No fim das contas, você tem uma afirmação, você fala assim, cara, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Tá, como que eu faço para ver se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Eu vou criar uma outra afirmação e vou comparar. Se eu fizer essa comparação tentando falsear uma das duas, se eu falsear uma, a outra é verdadeira. Essa é a ideia. Você vai ter no teste de hipótese o conceito dele para qualquer teste. Tá? Qualquer teste funciona desta forma. Seja o teste AB, por exemplo, quando o pessoal hoje é muito comum, né, falar de teste AB, né, para a internet. Esse teste AB nada mais é que isso. Você tem duas coisas, que geralmente são duas páginas, ou então duas páginas com poucas modificações entre uma e outra, manda para uma caralhada de gente, aquele mar de pessoas, e vê como as pessoas se comportam naquilo ali. Entendeu? Como é muita gente, você vai falar, por que eu vou usar o teste T? Então, eu vou usar o teste F, daí o teste Z. E ele serve para você pensar em médias. Então você fala assim, qual que é? Será que eu tenho duas médias? Será que essas médias são semelhantes ou não? Essa é a ideia. Entendeu? Eu falo assim, eu chego numa média de cliques de uma de 5 cliques, 5.000 cliques por hora e a outra de 4.000 cliques por hora. Será que os 5.000 ele é muito diferente dos 4.000? Para entender isso, a gente vai ter que entender a diferença entre algo determinístico e probabilístico. É aqui que mora o detalhe. Por quê? Probabilístico. Aí. O que acontece? Funciona assim. Nós, seres humanos, a gente é determinístico. É muito difícil pensar em termos de probabilidade. Tá? A gente gosta de determinações. Isso é só observar o ser humano. Você não precisa fazer nada de. Nossa, não, observa o ser humano. As pessoas gostam de coisas determinadas. Um exemplo disso é o que a gente está passando agora.
O que deixa as pessoas malucas é não ter um momento para falar assim, quando que a gente vai poder sair na rua com tranquilidade? Todo mundo quer uma data específica. Ah, no dia 5 de tal mês tá tudo liberado de novo. Puta, se fala isso a pessoa fica tranquila, isso é determinístico. Você tem uma determinação certinha. Quando você está trabalhando com probabilidade, você não tem mais essa determinação. Ou seja, você tem probabilidades de coisa acontecer, ou seja, você tem percentuais de coisas acontecerem. E aí, quando você está falando de coisas probabilísticas, então aí a gente vai ter que entrar na ideia de distribuição, que nada mais é que o seguinte: quando a gente pensa em uma distribuição de valor, a gente está querendo falar assim: olha, eu tenho um determinado valor e esse valor pode variar. Ele tem uma largura de banda que ele varia. Então, o que, que é isso? É isso aqui, ó. Deixa ele abrir aqui, vamos lá. Chora, Excel. A ideia é o seguinte: vamos fazer aqui o teste Z. Tá, abre. Beleza. O que, que acontece aqui? Essa curva aqui é uma curva normal. Isso aqui são valores, começa em menos 1.000 e depois vai caindo de 0,05 até 1.000. Só isso. E aqui eu estou calculando a distribuição normal. Essa distribuição normal eu estou calculando a função densidade de probabilidade. Então, para a gente poder entender um pouquinho, ela funciona da seguinte forma. Deixa eu ampliar ela aqui. Deixa eu deixar ela mais larga. Pronto. Essa largura dela aqui depende do desvio padrão, tá? E essa altura dela aqui vai depender dessa média aqui. Então, se eu colocar 1.000, por exemplo, começa a melhorar um pouquinho para mim. Ou vai para um lado, ou vai para o outro. Então, deixa aqui sem mesmo, aqui, só para a gente poder interpretar e conversar. O que acontece? Qual que é a diferença? O que é densidade e probabilidade? É que essa função aqui, Felipe, esse cara aqui, a gente tem que imaginar que aqui embaixo tem um monte de barrinha. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, que aqui embaixo desse cara, eu tenho um monte de barras aqui assim, ó. Entendeu? Tá aí? Entendi, tô aqui. Essa que é a ideia que vai estar atrelado a esse sujeito aqui. Eita danado. Vai tá a ideia que a gente tem um monte de barrinhas aqui embaixo. E cada ponto aqui tá pegando o centro desse meu... Nossa, mãe. Tá pegando o centro de cada barrinha do histograma. Então, isso aqui não é probabilidade. Eu vou repetir. Isso aqui, eu vou tirar o desenho, vou deixar aqui. Isso aqui não é probabilidade. Isso aqui é densidade de probabilidade. Por quê? Estou falando isso. Porque eu já vi umas loucuras, porque esse valor aqui, onde eu estou querendo chegar, esse valor que você está vendo aqui, ele pode ser maior que 1. Entendeu? Então, isso aqui não é probabilidade, porque você não vai ter probabilidade maior que 1. Então, que função que é essa? Essa é uma função que descreve como que seriam todas as barras do histograma que estivesse aqui embaixo. Então, ele pode ser maior que 1? Pode, porque isso aqui é um valor absoluto, isso aqui não é um valor relativo. Só que qual que é a vantagem desses números aqui? Quando você calcula a área aqui embaixo, aí, pelo cálculo da área, você calcula a probabilidade. Por isso que essa função aqui, que a gente já viu N vezes, ele tem verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso significa calcular se você está acumulando os pontos ou não. O que é acumular? Calculando a área. Então, aqui, se eu colocar, por exemplo, verdadeiro, pronto. Aí ele chegou aqui no 1, porque é 100%. Só que esses valores aqui, se for falso, ele pode simplesmente
Esses valores podem dar maior que 1? Pode. Vai depender de como você... Vai depender de qual que são os percentis que você está pegando aqui e qual que é a média e o desvio. Então, eles podem dar valor maior que 1, por isso que isso aqui não é probabilidade, é densidade de probabilidade. Tá claro isso ou não? Não sei se tá Ô, mais ou menos. Então, quer ver você, o que eu estou querendo dizer? Vou te explicar. Só que eu vou te explicar de uma maneira que do meu jeito, né? Você sabe, né? Tem várias, é o meu jeito de explicar as coisas. O meu jeito de explicar as coisas é o seguinte, quer ver? É aqui, inserir... vamos falar um pouquinho de uma coisa que você deve ter visto lá na quinta série. Uma coisa chamada densidade. Tá. Densidade volumétrica. Você deve ter visto lá na quinta série isso aqui. O que é a densidade volumétrica? Nada mais é que massa sobre volume, não é? Isso. Concorda? Sim. A densidade volumétrica, massa sobre volume, tranquilinho. Ok. Aí se eu falo assim para você, tá bom, e se eu pensar... E o que significa isso aqui? Significa que você pega, por exemplo, 1 quilo de água e coloca dentro de um volume de 1 litro. Então, se você pegar 1 quilo de arroz, você vai ver qual que é o volume que ele tem. Você tem a densidade. No caso, seria quilogramas, tá certo? Você tem quilogramas por litro, quilogramas por metros cúbicos, quilogramas por centímetros cúbicos. Deu para sacar? Sim. É isso que você tem densidade volumétrica. Tá bom. E se eu pensar, então, em um outro tipo? Ah, tem como pensar em outro tipo? Tem, ué. Eu posso pensar, e existe isso daí, né? Numa densidade que a gente chama de densidade superficial. Superficial. Ou de área. O que é isso? Nada mais é que a densidade superficial... Eita. Superficial... Nada mais é que uma massa dividido por uma área. Opa, usa isso? Usa. Por exemplo, se você pegar chapa de aço, os caras não falam qual que é o volume ali, mas eles têm a densidade de massa daquilo ali. Então ele vai falar assim, eu tenho 5 quilos de ferro por cada metro quadrado. É uma chapa. Você sabe que aquela chapa, cada metro quadrado dela pesa 5 quilos. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Perfeito. Aí, existe uma coisa também utilizada que se chama densidade linear. Caralho, o que é a densidade linear? A densidade linear nada mais é... A densidade linear nada mais é que... Densidade linear nada mais é que a massa dividido por, ao invés de ser uma área ou superfície, algo como uma linha. Como assim? Por exemplo, eu posso falar que eu tenho uma densidade linear igual a 5 quilogramas. Você já deve ter visto isso em algum lugar, mas na verdade mais ou menos assim, 5 gramas por centímetro. Já viu isso? Geralmente você vê isso daí em barra de ferro, em barra de aço, tá certo? Em fio de nylon. O que é isso daí? Nada mais é que ele está falando o seguinte, olha, eu tenho 1 grama para cada centímetro equivale a 1 grama. Então, se eu tenho um pedacinho de ferro, um fio de computador, ele tem lá a densidade linear dele. Certo? Aí, o que é... Até aí, tá tudo bem? Tudo bem. Beleza. Agora, o que é densidade de probabilidade? A densidade de probabilidade nada mais é que você conseguir calcular a sua probabilidade, tá certo? Então, a gente pode pensar que é uma coisa mais ou menos assim, né? Deixa eu colocar até aqui os mesmos padrões para dar certo, para ficar bonitinho. Se eu tiver aqui, o que é a densidade de probabilidade? Tanto que ele coloca assim, não sei se você já viu isso em alguns lugares, ele pode colocar como 1 sobre prob. Não sei se você já viu isso no eixo do gráfico, ou muitas vezes aparece assim, probabilidade
elevado a menos 1. Elevado a menos Isso, 1. hein? Já viu? Não, esse não. Os anteriores já. Mas esse. Algumas coisas, alguns gráficos, quando aparece a curva, normal que o cara coloca densidade, probabilidade, coloca probabilidade a menos 1, né? Entendi. O que é esse probabilidade a menos 1? Porque tem um número que fica adimensional dividido pela probabilidade. Então, essa densidade de probabilidade, eu vou chamar de D de probabilidade, assim, nada mais é que um número adimensional, a gente chama de A, dividido pela probabilidade. Qual que é a questão aqui? A questão é a seguinte, pensa assim, se eu tiver, então, vamos pegar um exemplo aqui que a gente consiga fazer, ó, vamos pegar um exemplo. Se eu tiver uma densidade de probabilidade igual a 1,2, tá certo? Certo. É uma densidade de probabilidade de 1,2. Significa que ele é. Qual que é a dimensão dele? Ele é 1,2 vezes, ou seja, a dimensão nada mais é que 1 sobre prob. É isso aqui, a dimensão dele, probabilidade é menos 1. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Se esse cara que está aqui, ele está dividindo por uma situação básica, ele passa para lá multiplicando. Concorda? Ou seja, se eu Sim. pegar essa probabilidade aqui e multiplicar pela densidade, eu tenho um número. E se eu quiser simplesmente pensar nessa minha probabilidade aqui, eu só inverto a situação. Ou seja, a densidade desce para cá e a probabilidade vai para lá. Não é isso? É. Legal. Quando você faz quando você tem essa curva, voltando aqui no Excel. Aqui. Quando eu tenho essa curva aqui, para a gente poder fazer. Se eu estou calculando essa área aqui embaixo, como que eu estou pensando nessa área que eu tenho lá aqui? Deixa eu pegar esse lápis vermelho, vamos ver se ele vai chiar muito comigo. Olha, ele não chiou. Para calcular essa areazinha aqui, né? Que a gente está querendo calcular. Poxa, isso aqui parece um retângulo. Retângulo, caralho, um triângulo, não parece? Parece. Tá. Olha que bacaninha. Essa área aqui. Como que a gente calcula essa área? Como que a gente pode calcular uma área dessa forma? Retângulo básico. A gente tem base, retângulo não, triângulo, Lucas, triângulo, vezes a altura Dividido por 3, né? por 2, Por 2. dividido por 2. O que a gente está fazendo? Olha só então aqui, ó. Vou voltar lá, eu vou pegar e fazer o seguinte, tira aqui, pegar esse cara, Ctrl C, vamos lá nesse amiguinho aqui, na nossa, a gente está fazendo. Ele vai chorar pra caramba. Você tá brincadeira que você não trouxe as minhas coisinhas bonitinhas desenhadas. Você só tá de sacanagem. Colar especial, deixa eu ver se ele cola como figura PNG de trás aqui. Não trouxe. Espera aí que eu já sei como que eu trago esse negócio pra ele, pra ficar bem fácil pra gente explicar. Acessórios do Windows, vem acessórios do Windows. Ferramenta de captura. Vem aqui, eu tô brincando com esse cara. Vou capturar isso aqui pra gente. Vou copiar. Vem aqui. Agora eu venho aqui, eu colo como eu quero, que ele não reclama mais. Pronto. Aqui. Vamos lá. Como que a gente calcula essa... Aqui. Como que eu calculo essa área? Essa área vai ser o seguinte. A área é igual base vezes altura, certo? Certo. Aquela coisinha básica lá da escola,
Você não dava a mínima, mandava o professor se fuder de matemática, agora tá aí a vida batendo na sua porta, reclama não. Entendeu? A vida tá aí, ó, tá vendo? Precisa. É a mesma coisa, é o básico. Base vezes altura dividido por 2. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Isso aqui é a densidade de probabilidade. Isso aqui é o número, que é aquele adimensional. Olha, aquele A tá aqui, ele é um número, é o percentil, ele não tem dimensão. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando eu estou pegando aqui a base desse cara, que no caso aqui, entre, sei lá, 100 e 500, tá? Entre menos 100 e 500 aqui, eu tenho 600. Vezes altura, eu tenho 0,0 qualquer coisa aqui, 0,01. Tá? No final, isso aqui vai ter que dar 1, no caso aqui. Então, tem que dar... tem que ser alguma coisa que dê 1 aqui no final. Vou chamar essa altura de x aqui, vezes altura dividido por 2. Esse cara aqui é 1. Ou seja, 1 do quê? De probabilidade. Significa que... O que significa 1 de probabilidade? Significa 100%. O único problema é que eu tô com as coisas abertas aqui, ele fica chorando no coisa. Ai, filho. Ah, não. Ele fechou. Caramba! Não. Tudo que eu escrevi. Ah, reabriu. Ah, tá aqui. Vamos ver até onde ele foi, o que ele salvou. Ah, salvou tudo. Tá. Foi. Isso aqui é o seu 100% igual 100% de prob. Tá vendo? Uhum. Isso aqui é uma densidade de probabilidade. Porque para você calcular a probabilidade, você vai ter que fazer a famosa integral aqui. Então, essa densidade que você está trabalhando aqui, o que está acontecendo? Quando você pegou o adimensional, que foi a base, multiplicou pela altura, que foi a densidade de probabilidade, sobrou quem? Sobrou a probabilidade. Olha, que é o quê? Isso aqui. Se eu pegar esse cara aqui, ó, aqui, e a gente fizer o seguinte, a gente simplesmente pegar a densidade de prob, multiplicar pela prob, eu vou ter aquele número adimensional lá em cima, tá certo? O que a gente está calculando aqui? A gente está calculando toda essa área, ou melhor, né? A gente vai com esse, a gente vai estar calculando esse número aqui embaixo. Então essa forma de você fazer essa forma geométrica que a gente tem aqui, é você chegar em quem? Nessa probabilidade aqui. Então essa funçãozinha matemática, que é a função normal, ela calcula um número para você, que esse número aqui, que ele é bacana por quê? Porque quando você faz a variação entre um e outro, e calcula, ou seja, se você fala assim, eu vou pegar somente um pedacinho, né? Se eu pegar somente aqui, ó, esse quadradinho aqui, assim. Se eu calcular somente esse quadradinho pequenininho aqui, eu consigo calcular, então, essa pequena probabilidade disso aqui acontecer. É isso que ele está falando para você. Não sei se ficou claro, eu caguei do pau. Não, ficou assim. Eu só queria entender se ele me devolve a probabilidade, certo? Certo. E por que ele é maior do que 1? Ele pode ser maior do que 1? Porque ele devolve a probabilidade quando você calcula a variação entre um ponto e outro. Ah, tá, entendi. Entendeu?
Ele calcula a Uhum. probabilidade quando você... Deixa eu pegar. Nossa, quantas cores interessantes. Deixa eu pegar essa daqui. Essa daqui. Se eu calcular, por exemplo, a variação entre esse ponto e esse daqui, Tá. calculando até aqui embaixo e até aqui embaixo, de tal maneira, então, que nessa bagunça que eu já fiz aqui, a gente calcularia essa área aqui, Uhum. essa área aqui é a probabilidade, e não os pontos. Entendi. Entendeu? Os pontos da gaussiana não é a probabilidade, mas sim você utilizar esses pontos para calcular a variação desses pontos e a variação daqui de baixo. Então, ou seja, seria a variação em y com o pensamento da variação em x. Aí você tem essa áreazinha aqui, que eu estou bagunçando toda aqui, e essa área bagunçada aqui, ela é a probabilidade. Por isso Tá. que essa função pode chegar a valores maior que 1. Entendeu? Você pode ter? Entendi. Pode. Porque não me interessa, por exemplo, se você tem um negócio aqui, por exemplo, assim, né? Aí você fala assim, tá, vou pegar a probabilidade desse valor até esse ponto aqui. Aí aqui está escrito 1, menos, aqui está, por exemplo, menos 1, mais 1,2, né? Aqui. E aqui, por exemplo, está menos 3. Aqui você chegou no 2,8 e aqui nesse ponto aqui está 1,35, por exemplo, tá? Está calculando aqui, né? Uhum. Entendeu? Você precisou desse ponto aqui e desse ponto aqui. A variação entre eles, no eixo y, no caso, foi 0,15. Entendeu? Entendi. Por isso que não tem problema. Ah, eu posso. Puta, eu cheguei, eu calculei a gaussiana aqui e teve um ponto que apareceu aqui na gaussiana de 3,5. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque você Entendi. quer a variação entre eles. Não, No... agora entendi. É até mais simples do que eu estava achando. Mas agora Ficou claro? ficou assim. Show de bola. Então, isto compreendido, essa bagunça toda aqui, deixa eu fechar, porque senão ele fica travando, porque ele não aguenta nada. Vou fechar isso aqui também. Não vou salvar a figura. Deixa eu salvar isso aqui antes que cague tudo. Bom, aí o que a gente precisa fazer então? Entender. Deixa eu fechar já o grandão aqui. Esse é o V4. Esse é o V3 que eu vou usar. Então o V4 vai embora. Vou salvar aqui, a gente vai salvar o V3. Agora você está com o V3 aí, certo? Então a gente vai fazer junto a brincadeira. O que a gente vai fazer aqui? Eu peguei somente a classificação, então distribuição 1, lembrando que aquele é a primeira corcovinha lá, tem a grandona, a gente vai pegar somente a primeirinha aqui para brincar. Então aqui, como a gente faz sempre, vamos fazer umas análises por gráfico, tá? Então a primeira análise por gráfico aqui que eu vou fazer para a gente poder linearizar o nosso pensamento é o seguinte: vou fazer um histograma geral aqui do preço. Então esse aqui vai ser a distribuição geral do preço. Vai fazendo com nós aí. Acompanha aí o tio. Aqui, bom e velho. Opa, não é esse aqui. É selecionar gráfico, adicionar valores, distribuição. Pega aqui o price, tuf, joga aqui. Ele já dá para mim a distribuição de preço. Beleza. Colinho. Tá? Aí o que vai acontecer? Tem uma galerinha que é zero, tem 250 pontos que é nulo, que é esse cara aqui. Depois ele vem, inicia o preço no 0,11, tá certo? Até 0,5 aqui. Tem mais distribuição, só que ele não pegou aqui. Ele vai pegando os pedaços, o que dá para enxergar, né? Senão tem que aumentar bastante o gráfico. Ele pega todo mundo. Só que como que essa curva, olha que interessante, ela vem, subiu e... Tá vendo? Ela não é simétrica, né? Ela é assimétrica, essa distribuição. Então, qual que é a ideia? Quando a gente calculou o ln,
Olha que interessante que fica. Pegar, dar um Ctrl C, Ctrl V, vou vir aqui e vou simplesmente colocar, selecionar dados, na série, editar, vou apagar todo mundo aqui e vou pegar o LN agora aqui para nós, do preço. Olha só, deu uma melhoradinha, né? Ele já tirou essa, como chama aqui que eu falei? Essa não simetria, tá deixando uma coisa mais simétrica, tá certo? E a gente vê que tem uma moda aqui nesse ponto aqui, nessa distribuição, nesse range aqui, a gente vai ter uma moda. Mas já está mais simétrica a nossa brincadeira. Ele tem uma gaussiana mais achatadinha aqui, né? Essa gaussiana não é aquela gaussiana bonitinha, em formato de sino, é uma gaussiana mais achatada. Sem problema, mas pelo menos ele já tem. Aí, onde eu quero chegar aqui? A pergunta que eu quero me fazer, ela vai aparecer quando eu fizesse o seguinte gráfico, né? Porque para fazer o teste de hipótese, você tem que ter uma pergunta ou uma afirmação que você quer falsear. Então, só colocando um negócio aqui, esse aqui é o LN do price. Aí se você está perguntando assim, porra, para que serve o teste de hipótese? O teste de hipótese serve para falsear uma afirmação e na vida real uma das coisas que você pode falar, utilizar, é se, por exemplo, no nosso problema aqui, uma das perguntas é o seguinte, nessa variável aqui que é o tipo de marketing, será que a média dos valores que eu tenho por ele, tá certo? Será que elas são iguais ou diferentes? E sendo iguais ou diferentes, será que essas médias elas são significativamente iguais ou significativamente diferentes? Que aí entra na ideia de probabilidade que eu estava falando para você. Tem significância a diferença das médias ou não tem? Por exemplo, se a gente fizer uma análise descritiva, que é conhecida no Excel como o bom e velho tabela dinâmica. Você vem aqui, onde esse cara tá, pega aqui o tipo de marketing, joga aqui e aí tira o vazio, faz o mantra de opções, tabela dinâmica, dados, desmarca esse, marca esse para não ficar pesado que já tá. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o preço aqui e eu vou colocar a média desse preço. Média. Aí eu vou pegar o mesmo preço e vou calcular a variância que eu vou precisar da variância, vou colocar a variância amostral e já vou colocar também do mesmo preço o desvio padrão, que é só calcular a raiz dele. Desvio padrão amostral. Todo mundo aqui. Beleza. Então tem aqui. Maravilha. Então aqui eu tenho tipo de marketing. Tudo tem que ser organizado, senão a gente fica maluco. Agora aqui eu tenho o price. Vamos fazer a mesma coisa para o LN do price e ver o que acontece para a gente poder fazer a pergunta. Então eu tenho aqui mostrar lista de campos. Eu tenho aqui LN de price. Aqui vai ser a minha média. Eu tenho aqui LN de price. Eu tenho aqui o meu variância. E eu tenho aqui o LN de price, que eu vou calcular o meu desvio padrão. Até aí está tudo coisa que a gente já está cansado de ver. Não tem nada de especial sobre o sol. Beleza. Então, eu só vou colocar uma corzinha aqui para separar as variáveis. Muito bem. A pergunta que a gente começa a fazer vem agora para fazer o teste de hipótese. Que ela é assim, ó. Será que essas duas médias são significativamente iguais ou são significativamente diferentes? Entendeu a pergunta? Entendi. Porque isso aqui é a média do preço. A média do preço é 1. E aqui a média do preço é 0,75. Será que nesse tipo de marketing, tendo média de preço 1, aqui média de preço 0,75, será que elas são significativamente iguais? Ou seja, falar que eu tenho uma média de 0,75 é a mesma coisa que falar que eu tenho média de 1, porque as distribuições desses caras aqui seriam seriam similares às distribuições. Se elas são similares, então
o market D e o market S não tá servindo para porra nenhuma. Deu para sacar? Deu sim. Vai estar uma dentro da outra, né? É, porque assim, se as médias forem significativamente a mesma coisa, ou seja, se significativamente as diferenças entre elas for próximo a zero nas distribuições desses valores, significa que os marketings não estão servindo para nada. Certo? Então, a gente vai voltar na base de RH já que a gente vai fazer por lá. Tá? Aí o que acontece? Esse cara todo aqui, como que a gente faz para ver isso? Aí que entra um detalhe técnico que tem que ser feito aqui, senão não rola, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que abrir o Marketing D. Tá aqui. Esse aqui é a base de Marketing D. Senão não vai rolar. A gente tem que abrir o Marketing S em outra planilha. Base de dados do Marketing S, senão não rola, senão vai dar ruim. Tá? O Excel chora, você não consegue fazer. Aqui vai ser a base de dados marketing D e marketing S. Mas eu vou te mostrar por que estou colocando tudo junto e como que tem que ficar junto. Não pode ser uma tripa um debaixo do outro. Tem que ser assim, ó. Vou pegar aqui o D, vou copiar e aqui valores. Vou pegar o S, vou copiar, eu peguei o D, claro, agora estou pegando o S. Vou vir aqui do lado e vou colar aqui. Não pode ser um embaixo do outro. Tá? Por que não pode ser um embaixo do outro? Ctrl Shift 1 aqui para formatar tudo igual. Ctrl Shift 1 aqui, formatar tudo igual. Espera aí que eu tenho algumas manias aqui de visualização de dados para eu conseguir enxergar. Ctrl Shift 1, pronto. O que acontece, cara? O que a gente vai fazer é o teste Z primeiro para o preço que a gente terminou de ver que eles têm essa média e essa variância. Por que eu estou usando a variância? Então, porque se eu vier aqui, ó, só vir em dados, análise de dados, não, geração de número aleatório não. Duas amostras de médias, tá vendo? Teste Z. Dá OK. Pá. Olha o que acontece. Ele pede a variância para você. Então, a gente tem que saber essas variâncias, senão não vai funcionar. Por isso que eu já calculei, tá? Vamos ver o que o teste de hipótese aqui vai pedir para você. O que importa é aqui, porque a saída é onde você vai sair. Eu vou colocar na nova planilha, só isso. Então, olha só, você precisa de dois intervalos de entrada, que são, a gente vai estar pegando os preços diferentes do S e do D. Aí, o que é a hipótese da diferença entre as médias? A hipótese da diferença entre as médias é o seguinte. A gente tá falando, a nossa hipótese é assim, ó. A gente está falando, olha, essas médias são diferentes. Então, o que você faz? Qual que é a hipótese que você cria? Que as médias são iguais. Porque o que eu estou falando? Onde estou querendo chegar aqui? Estou querendo chegar ao seguinte. Isso aqui está mostrando para mim o seguinte. Isso aqui é a hipótese 1. Pode um falar assim. As médias são diferentes. O que eu quero fazer? O que queremos? O que queremos? A gente quer falsear a H1. Como que a gente falseia H1, Lucas? A gente cria a hipótese 0. Como que é a hipótese 0? As médias são o quê? Iguais. Uau! Pronto. Aí. Se as médias forem iguais, se a média de D for igual a média de S, então isso significa que média de D menos média de S é igual a 0. Muito bem? Então, a gente vai falar o seguinte. Vou guardar esses números aqui, ó. O D é 0,35 e aqui é 0,28. A gente vem nesse amigo, análise de dados, teste hipótese, média, o cara todo. Tá, quem que é o D? Aqui, price. Pega todo esse cara. Quem que é o S? O S é todo esse cara. Qual que é esse cara aqui que a gente terminou de ver? 0,35. E esse aqui, 0,28. Beleza? Quem que é esse alfa aqui? O alfa é o nosso erro.
Ele está falando o seguinte, ele está falando assim, o erro que é o seguinte, qual que é a margem de erro que eu quero ter para isso daí? De 5%. Eu quero ter um valor, eu quero ter uma margem de erro de no máximo 5% desse teste da hipótese da diferença entre as médias ser quanto? Zero. É isso que ele está falando para mim. Que é a hipótese que eu estou criando. Então, esse cara aqui vai falar assim para mim, poxa, eu vou criar um teste para ver se a diferença entre as médias são zero. É isso aí. Qual que é o erro que você quer aguentar, você suporta? Ah, eu suporto 5% de erro. Ah, maravilha. Então, calculou, ele vai lá, calcula. Esse aqui é o teste Z pro price. Agora a gente tem que entender essas saídas todas, né? Agora isso aqui que a gente vai ter que entender. Então, o que a gente viu aqui? Ó, média 1,074. Análise descritiva, média 1,074. Beleza. Mas o que? A gente viu que esse cara, a variância conhecida é 35,028. 35,028. Maravilha. Aqui eu tenho 28 mil observações 437. Aqui eu tenho 27.320. É que eu tenho aqui. Tudo bem. O que eu estou querendo dizer quando eu tenho aqui a hipótese... qual que é a minha hipótese de diferença entre as médias? Ah, que elas são iguais. Então, por isso que é zero. Uma menos a outra dá zero. Quem que é esse Z aqui? Esse aqui é o teste Z. Que porra é essa daqui? Lembra lá no simulador que eu tinha escrito um monte de carinha aqui? Menos 1000, menos 995 e aquela coisa toda? Então, esse aqui é o seu Z. A questão é o seguinte. O que é esse Z crítico aqui e essa probabilidade? Esse cara aqui, a gente compara com o 0,05. Ou seja, comparar com... opa, 5%. Tá certo? Aí o que acontece? Esse cara aqui é uma probabilidade. Então isso aqui pode variar, esse valor pode variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, mais confirma H0. Ou seja, quanto mais próximo... Quanto mais próximo de 1, mais confirma H0. Ou seja, que esses caras aqui têm médias iguais. Quanto mais próximo essa probabilidade. Quanto mais longe de 1, então mais você falseia. Quanto mais longe de 1, mais falseia H0. Se você falseia H0, confirma a hipótese que elas são diferentes. O que acontece aqui? Esse cara é zero. Se esse cara é zero, e eu estou comparando 5%, quanto maior for esse valor aqui, melhor para mim. Porque eu estou mais próximo de 1, mais próximo de 100%. Então, eu estou mais próximo para falar que isso aqui é uma verdade. Se isso aqui é zero, então essa hipótese que eu levantei, ela é o quê? Falsa. Se essa hipótese é falsa, então, logo, se H0 é falso, logo, H1 é verdadeiro. Quem é verdadeiro? As médias serem diferentes. Então, elas são significativamente diferentes, são estatisticamente diferentes. Deu para sacar? Você tá aí ainda? Caiu ainda aqui, cara, eu muto só para... Ah, não, tranquilo. Mas deu para entender, sim. A hipótese eu entendi, e o valor de P que a gente constatou. O Z dele é o quê? É o valor que ele assume dentro da distribuição? É. Ah, tá. Esse Z é o teste Z. Uhum. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem aquela distribuiçãozinha, então você tem lá
Vamos pensar aqui assim, você tem uma distribuição, esse cara aqui, certo? Distribuição mais ou menos normalizada aqui. Então aqui você vai ter a sua média, né? Tá. A média vai estar aqui. Aqui embaixo, tá vendo esse Z crítico unicaudal? Unicaudal você está pegando somente aqui, ó. Esse Z crítico, eu estou pensando no valor, se for simplesmente pensando desse lado aqui, esse é 1,65. Se você pegar 1,65, você está aceitando um valor de prova, por isso que é p-valor, tá? É Uhum. prova de prove value, p-valor, o valor de prova de erro de 0,05, ou seja, de 5%. Só que, o que acontece? Daqui para cá, você tem valores menores que 1,65, concorda? Sim. Quanto que já deu o seu valor? 54. Significa que você está com um valor lá longe, para lá. Ou seja, você está com esse negócio bem baixinho aqui. Por isso que a probabilidade dele deu quanto de acontecer esse valor? Zero. Entendi. Sacou? Uhum. Esse cara aqui, ó. Você está pegando, se está simplesmente olhando, quando você fala unicaudal, você está pegando somente essa parte aqui para analisar. O que é essa bicaudal? Que também deu zero, tá? Se você comparar aqui, a gente está usando 5%, como lá, mesma coisa. E aqui também deu zero. Essa bicaudal nada mais é que ele está fazendo o seguinte: está pegando aqui, fazendo assim, e ele está pegando as duas caudas, está pegando essa e esse daqui. Quem que é esse 1,96 aproximando aqui? Que é o valor crítico? É aqui, 1,96, 1,96. Tá vendo? Esse 1,96, aqui é menos, né? Que ela é simétrica. Tá certo? Aqui é mais 1,96, aqui é menos. Se eu estou pegando 54, 59, pensando aqui, ela já está onde? Lá no coisa. Então, qual que é a probabilidade dela acontecer? Baixinha. Entendeu? Entendi. Então, o que dá para entender rapidinho desse teste? Dá para entender o seguinte, cara. Se você pegar esse número aqui e comparar com esses dois, quando eles forem menores que esses dois aqui, poxa, bacana, show de bola. A hipótese nula, ela é verdadeira. Agora, se você já tem um número que é maior que esses dois aqui, devido a... Entendeu essa ideia de distribuição? Entendeu tudo que está por trás disso? Tudo que está por trás disso, esses números aqui, são as distribuições que você tem. Aí, como que você utiliza isso? Qual que é a interpretação, regra de ouro para trabalhar com isso? Ora, se eu pegar, olhar esse cara e comparar logo com esses valores aqui, que agora eu já compreendi quem os são, se ele for maior que esses dois, que esse valor aqui ou esse aqui, eu já sei que esse cara eu vou falsear a hipótese nula. Se ele for menor, então, beleza, eu vou ter verdadeiro a hipótese nula. Tá claro isso? Tá sim. É essa a ideia do teste, tá? Porque aí o que acontece? Eu posso pegar isso aqui e fazer a mesma forma o seguinte, falar, olha, eu fiz esse daqui para duas médias para o preço. E se a gente quiser comparar, aqui já dá para ver o seguinte, ó. Quando a gente normalizou esses caras, aqui pelo LN, aqui já dá para ver bastante que as médias são diferentes. Tá vendo? E se Uhum. a gente fizer exatamente a mesma coisa, só que utilizando as outras variáveis, então vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, dados, análise de dados, teste das amostras. Ah, perdão, deixa eu só pegar o 0,28 e 0,39, as variâncias. Se eu pegar, vier aqui, análise de dados, amostras, teste Z, só que agora, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar o LN. Ali já dá para ver bem, né? Que é bem diferente, mas como a gente está trabalhando com variância, de repente pode cair dentro, pode ficar muito perto do teste, por exemplo, pode dar 6%. Aí você vai ter que decidir se você está a fim de assumir o risco ou não, né? Aqui era 0,39 e aqui era quanto? 0,25. Deixa eu ver se é isso mesmo. 0,28 e... Saco.
é 28 e 39. Deixa eu excluir isso aqui que não faz sentido. Pá, pá, 0,28, 0,39. Pronto. Aqui. Aqui é o teste Z para ln do price. Show de bola. Pegamos aqui. Vimos aqui. Ó o tamanho do cara. Ficou muito maior que esses dois. A gente tinha lá 0,5%. Deu zero. Tá muito abaixo. Ou seja, a gente falseamos a H0. Ou seja, falseamos logo H1 é estatisticamente verdadeira. Tá claro? Sim, sim, show de bola. Então aqui a gente brincou com esses caras aqui, entendemos. Aí a pergunta, então, se isso aqui tá ok, é utilizar a base de dados que a gente estava utilizando até agora, que é a base de dados do RH. Isso, que é todo esse módulo aqui, a gente está trabalhando com a base de dados de RH, não é? Sim, mas aí se a gente vai tirar. A pergunta que eu tenho na base do RH é a seguinte. Deixa eu abrir aqui para eu te mostrar as variáveis. Não. Nossa, abri. Já que eu também tô com a máquina virtual aberta, acho que isso daí consome memória, né? Eu acho. Olha, talvez se ela funcionar em memória. Vamos lá na base de dados. Dicionário da base de dados. Pergunta que não quer calar. A pergunta é: será que a média de preço dos desligados e a média de taxa por hora, né, do valor por hora, dos desligados e dos não desligados são significativamente diferentes ou não? Entendi o que você vai fazer. Olha, Essa é a pergunta. Ou seja, que é exato. Não, tempo de. Aqui a gente tem tempo de caso. Duração. Cadê? A gente não fez? Fez. Alô. aí, ó. A pergunta é assim: será que essas médias aqui são significativamente diferentes? Sim. Porque a gente calculou R2 e a gente viu que R2 é um porcaria. Uhum. Tá certo? Que R2 R2 não está ajudando a descrever esse negócio. Mas será que elas são significativamente diferentes? Porque se a gente falar assim, não, elas não são significativamente diferentes. Beleza, a gente até consegue corroborar esse cara aqui. Mas e se elas forem significativamente diferentes? Então significa sim que você vai ter uma. Esses amigos aqui realmente são estatisticamente diferentes desse. Uhum. Consegue ver? Consigo. Isso. Com a ideia que está por trás. Só que para isso tem que fazer assim. Então vamos lá. Para ficar mais fácil aqui, vamos lá nas análises iniciais. Eu vou abrir os. Caralho, não abri. Vamos abrir aqui, vai. Análise aqui, ó. Vou fazer o seguinte, tá? Tabela dinâmica. Base de dados. Vou só pegar esses dois caras aqui, o que me interessa. Não me interessa outra coisa. Vou jogar aqui. Aqui. E vou jogar aqui.
Primeiro eu vou fazer uma contagem sempre para ver se está todo mundo dentro dos padrões que eu quero. Então aqui está ok, design termodinâmico, esse design é horrível. Pode ser esse. Aqui, ativos e desligados. Então, a gente vai olhar primeiro aqui a quantidade. A gente tem que trazer desses caras aqui. Se eu tenho a quantidade, eu vou trazer a média, que me interessa. Esses. O que eu fiz aqui? Não, peguei a variável errada, perdão. Aqui é média. Trouxe a média. E aqui eu trouxe o desvio padrão. Ah, tem que trazer a variância também. Variância que importa, na verdade. Variância aqui. Tá bom? Ctrl Shift 1 para deixar todo mundo aqui, mesma coisa. Tá, então o que acontece? Eu vou abrir uma sheet aqui com esses 207, que são os ativos. Isso aqui vai ser a base de dados de ativos. Eu vou vir aqui. Onde estava? Aqui. Vou vir aqui abrir base de dados desligados. Venho aqui, abro base de dados ativos e desligados. Agora eu pego os desligados. Pronto. Agora vamos lá olhar a variância. A variância desses caras, a gente tem uma média. Os ativos é 33 e 41. E os inativos 27. Né? A variância desse aqui é 2, 64 e 52. Os ativos, 0 é 264,52. E dos inativos é 154,99. A pergunta é, será que essas médias são significativamente diferentes? Sim ou não? Certo? Para isso, a nossa H0 vai falar que vai falar o seguinte: a média do 0 é igual à média do 1. Portanto, isso implica que a média do 0 menos a média do 1, estatisticamente, ela é nula. Essa é a ideia. A gente vai fazer. Então, a gente vem aqui, dados, análise, desce, esse cara, pega aqui o primeiro, que é o 0, pega o segundo, que são os desligados, esse cara aqui, para o 0, vale 264,52, 264,52, para esse outro vale 154,99, a gente está perguntando se um é igual ao outro. Certo? Vamos colocar aqui de 0,5%, perdão, de 5%, o nosso erro, e vamos ver como dá o p-valor. Olha só. Oh, cacete. Olha que interessante. Essas médias são significativamente diferentes. Por quê? Porque como esse cara aqui já foi maior que esses dois, logo a probabilidade ficou esse cara, no caso 0,006
é menor que 5%. Logo, H0 é falso. E a mesma coisa aqui. 1,0122% é menor que 5%. Também, para uma bicaudal, a gente tem que logo H0 é falso. Então, nós temos um detalhe aqui que eu acho interessante. Tá? Vou colocar aqui. Teste Z. Um detalhe que eu acho interessante aqui nessa história. Se eles são significativamente diferentes, significa que as pessoas que estão sendo desligadas são muito diferentes das pessoas que estão que ficaram na empresa. Os salários dela. Consegue entender isso? Sim, a distribuição deles é diferente. É isso aí. Caramba. E a gente tinha entendido. Cadê essa caralho? Ah, que tava super legal. Que a gente tava vendo. Cadê? Sessão. Aqui. A gente tinha chegado numa situação aqui pelo R2 que falava o que pra gente? Eles não explicam. Mas na verdade é bem diferente, né? Talvez linearmente. Linearmente não explica, né? Sim, então. Talvez linearmente não explique, mas eles são distribuições diferentes, como a gente viu no teste Z. Exatamente. Então, por isso que dá para fazer uma brincadeira, que é a ideia de fazer que lá no pessoal quer modelar via regressão logística binária. Porque se fosse a mesma coisa, se elas não fossem estatisticamente significantes a diferença, que ou seja, o pessoal que sai é igual que está ali dentro, por hora, o valor da hora não estaria ajudando em nada a situação. Entendeu? Essa é a conta que se faz quando você faz uma regressão logística? Ou seja, as variáveis elas têm que ser ter distribuições diferentes entre si ou não? Não necessariamente. Distribuições diferentes entre si, elas têm que ser significativamente diferentes, né? No caso, essas duas têm médias diferentes. É aqui que acontece. A gente vai usar... na logística, o que está por trás é uma coisa chamada... Vou escrever aqui, ó, em uma regressão logística. Regressão logística. O que está por trás está balizando, digamos assim, o cálculo, né? Uhum. O cálculo é de verossimilhança. O que é isso aqui, verossimilhança? Isso é um cálculo. Isto é um cálculo de probabilidade. Ou seja, a grosso modo, é a probabilidade dos coeficientes serem verossímil, acho que é verossímil, acho que é assim, serem verossímeis, não sei se assim se escreve, verossímeis, que é, só que tem um problema aqui. Uhum. Você não calcula analiticamente. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou não. Porque a sua pergunta que você fez para mim foi o seguinte: olha, as distribuições são as mesmas? Tem que ser as mesmas? As distribuições não necessariamente, mas as probabilidades dos coeficientes tem que ser verossímeis. Ou seja, a probabilidade de um tem que ser tem que ser próximo do outro de acontecer no cálculo. É isso que ele está falando para a gente. Uhum. Só tem um problema. Você não calcula isso analiticamente. O que significa calcular analiticamente?
Analiticamente é isso aqui. Você tem uma função, uma equaçãozinha que você resolve, entendeu? Entendi. Isso significa calcular analiticamente. Lá, o que acontece? Você chega num pedaço do problema que não tem solução analítica. Aí você tem que fazer o quê? Cálculo numérico. Você chegou a ver Uhum. cálculo numérico alguma vez na vida? Sabe o que é cálculo numérico? Sim. Então, cálculo vai ter que ser por cálculo numérico, tem que usar as técnicas de cálculo numérico. Seja Newton, seja Raphson, seja qualquer porcaria da vida aí, todas elas utilizam a mesma coisa por trás. Né? Geralmente é as técnicas de Newton, Raphson para fazer os cálculos. Mas essa questão aqui. Por isso que o pessoal tem que usar pacote estatístico pronto. Porque ele vai ter um monte de coisa por trás já fazendo as contas para você, parceiro. Porque senão você vai ter que Sim. fazer um monte de programação vai ter que fazer toda a programação para o cara ficar calculando, entendeu? E a diferença da regressão linear ou múltipla, tanto faz, é que ela tem uma solução analítica. Ou seja, se você quiser fazer uma regressão linear na mão, no Excel, calculando todas as tabelas, calcula a tabela, faz a tabela transposta, calcula a covariância, até chegar no coeficiente, você consegue? Consegue. Dá trabalho, mas você consegue calculando por tabelas, entendeu? Uhum. Já a regressão logística não. Você não vai chegar nesse daí, você vai ter que. Por isso que você falou que você está até usando um sisteminha, não é? Eu não sei o Tô. nome. Você falou o nome, eu esqueci como que era. É o Jupyter, né? Júpiter. Você está fazendo no Jupyter. Isso. Tá, entendi. Você tá fazendo no Python o negócio. Exato. Ele já não tem pacote pronto? Já. A gente usa lá o Scikit-Learn. Legal. Você conseguiu voltar a trabalhar? Não. Tá. Falando lá para fazer isso, ele usa o Scikit-Learn. É uma biblioteca do Python que faz esse tipo de coisa. Entendi. Cara, E aí, por isso, mas ele já tem a regressão logística lá. Se você quiser, acho que não tá nesse PC, mas posso trazer para a próxima aula para te mostrar como é que ele faz isso. show. E, e aí ele compara. Mas um ponto que você me mostrou aí, eu fiquei até na dúvida. Falei, cara, será que eu tinha que ter comparado estatisticamente, ter feito teste sobre as médias de todas as variáveis numéricas, para aí sim aplicar ou não? Talvez Mas tivesse qual que sido era o uma seu, boa. qual que era o seu problema? Qual que é o problema que você está falando? É aquele problema de classificação. Eu coloquei uma binária 0,1 no final, que é a variável resposta, né? Que é dado alguns dados do cliente, tipo setor, quanto que ele tem de capital social no contrato, quanto que é a mensalidade dele, se ele vai cancelar com menos de 6 meses ou não. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você continuar, guarda isso daí que eu quero saber sobre isso daí. Isso daí eu achei super interessante esse problema. Só te mostrar uma coisa aqui, que é a seguinte. Quando você tem uma variável classificatória, uma variável qualitativa, vou colocar chama assim, ó, qualitativo. Qualitativo. Vamos supor que ela te classifica, tem uma base de dados, ela tem, por exemplo, pode ser A, pode ser B, pode ser C. Tudo bem? Tá? Lembra que você não pode fazer isso aqui, tá? Pode, a gente tá fazendo tipo dummy, né? Não, Eu. isso, não dá pra fazer isso aqui. Você tem que fazer, então, por exemplo, A. Se a variável for A, ela é 1, 0 e 0. Uhum, Tá certo? isso, Aí, exatamente. B. 1, 0, 1, 0. E C001. Tá certo? Aí, será que precisa calcular C? C. Se já não é nenhuma das duas. É isso, exatamente. Você não precisa gerar. Porque essa. O que acontece? Aí que tá, Felipão. Esse cara, matematicamente falando, a gente fala que ele é linearmente dependente dessas duas aqui. Se ele Sim, é linearmente dependente dessas duas aqui, você não precisa calcular. Porque a partir dessas duas aqui, você calcula a terceira, sacou? sim.
Porque é só imaginar uma coisa assim, ó. A mais B mais C. Se esse cara é zero, se esse cara é zero e esse cara é zero, só sobra C. Por isso que é linearmente dependente ele. Então, eu calculo esses dois. Só esse toma esse cuidado aqui quando você for abrir as variáveis para fazer a modelagem, tá? Tá. Isso aqui. Não, isso a gente já está fazendo. Ah, legal. Tenho o costume de falar na terceira pessoa, eu não sei porquê, mas eu já estou fazendo isso. Ah, entendi. Tranquilo. Eu já estou colocando variável dummy para o que é categórico. Coloquei em valor escalar os demais. E estamos chegando no classificatório. Mas eu não provei estatisticamente se as médias eram diferentes ou não. Talvez seja um bom análise exploratória, né? Pode ser. Talvez dê algum fruto. Ou você só Interessante. prova que não, que a hipótese nula mesmo não é, e é melhor ainda. Então dá pra. Quantas variáveis você tem analisando? Não, não são muitas, são numéricas, eu acredito que sejam quatro. E classificatórias? Foi isso mesmo. É, com o dummy, elas se transformaram em sete. Tá, até que não é muito. Ah, legal. Perfeito. É excelente, assim. Se tiver muito, é ruim. Fica ruim. Você fez os testes de IV, teste T, qualquer coisa do tipo, qualquer teste entre elas, para ver, para escolher, falar assim, puta, essa aqui é bacana, essa aqui funciona, essa aqui. Entendeu? Sim, sim, fiz. O do IV e o do. Rapaz, eu tô ruim hoje para nome. Associação T. Exatamente. Ah, Associação T. legal. Perfeito. Porque o que acontece? Se você não faz isso daí, você vai fazer o modelo fala assim, puta, ficou uma bosta. Ah, Uhum. ficou ruim porque a hora que você faz o teste, fala, realmente, né? Nada explica nada mesmo. Essas variáveis aqui não tá me descrevendo o fenômeno, essa é a questão. Você tem que encontrar variáveis que façam descrição do seu fenômeno. Né? Se as variáveis descrevem o fenômeno, puta, show de bola. Então, vamos tentar arrumar os parâmetros de um modelo que funcione para eles. Agora, se as variáveis não te descrevem o fenômeno, tá claro o que eu tô querendo dizer? A mesma coisa que falar assim, vamos medir valores de temperatura para tentar calcular sei lá, a obesidade das pessoas. Você fala, cara, você quer calcular a temperatura do ar? Você quer medir a temperatura do ar para medir a obesidade? Você percebeu Sim, que não está falando Lé com CRE? Sabe assim? Não tá, sim, sim. né? Você não tá, a variável não descreve o fenômeno. Esse é o detalhe ali que a gente está falando. E Perfeito. aí, é isso. Você cara, faz para aprender, faz sim. Eu vou fazer. Eu tenho um problema, eu não sou bom fazendo isso ao mesmo tempo que você estava falando. Então eu até tento aqui, aí fica uma zona, meu Excel travou, né, no meio do programa. Estava precisando mudar aqui. Aí eu deixo ele parado, mas eu vou fazer assim. Eu tenho o costume de rever as aulas e. Show de bola, faz, porque eu vou subir essa aula lá, no coisa. Eu tô. Vou parar aqui, gravação, topou?